Bem-vindos ao Crypto News, o programa onde a gente traz as notícias que foram destaque e o panorama do mercado cripto na semana. E olha, que semana! Uma das mais voláteis, inéditas e sangrentas da história do mercado até aqui. Momentos de bear market para valer, com as moedas em quedas violentas e sucessivas. A conjuntura global tá ruim. A inflação em alta fez o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, terminar com a sua política de injetar bilhões e bilhões de dólares para estimular a economia. E fez ainda com que ele decidisse subir para valer os juros americanos. Inflação em alta, juros em alta, temor de recessão no mundo. Olha que combinação. Resultado, esse é o Fear and Greed Index. Esse indicador vai de 0 a 100. Quanto mais perto de 100, mais otimista e ganancioso está o mercado, com alto apetite a risco. Quanto mais perto de 0, pior o sentimento dos investidores. 0 é medo extremo. E agora o indicador está em 6. De 0 a 100, 6, pavor total. Há um mês estava em 43. Isso atingiu todo o mercado de renda variável. No Brasil e no mundo, olha o gráfico do Ibovespa. Vermelho. Olha o gráfico da Bolsa de Nova York. Vermelho. Olha a média móvel de 125 dias, a linha laranja no gráfico do S&P 500. Ficou lá para cima. Os preços dos ativos desabaram, mas nenhuma pancada foi tão grande quanto a das criptomoedas. Esse gráfico mostra a distância que as criptos estão da sua cotação máxima histórica. É a ATH, All Times High. O Bitcoin está 58% abaixo da máxima. O Ethereum 60%, BNB 60%, XRP 88%, Cardano 84%, Solana 82%. Agora o valor total de mercado de criptomoedas é de 1,2 trilhão de dólares. No começo da semana, estava em quase 1,7, ou seja, meio trilhão de dólares desapareceram. Mas é difícil achar algum gráfico que tenha sido pior do que esse. Luna, a principal criptomoeda da blockchain Terra. Esse é o retrato da morte de uma criptomoeda. Em um dia, a Luna desabou mais de 96%. Ela começou a semana na segunda valendo 62 dólares. Entrou na sexta valendo menos de 1 centavo. No momento que eu tô gravando, ela tá valendo 0,000032, ou seja, virou pó. A Luna era uma cripto pequena, desconhecida? Não! Ela era uma das 10 maiores criptomoedas em valor de mercado. Terminou a semana sem fazer parte nem da lista das 100. E o que levou esse banho de sangue? O que aconteceu? Não é oficial, tem muita boataria, mas ao que tudo indica, foi um ataque especulativo. Alguns analistas dizem que foi o maior ataque coordenado da história do mercado cripto, com players fazendo a venda de centenas de milhões de dólares da stablecoin do projeto Terra, a UST. A gente está falando de um dos maiores projetos de stablecoins do universo DeFi. E ninguém espera uma alta ou uma queda de uma stablecoin, espera paridade, que ela valha sempre $1. A queda da UST foi um alçapão para o mercado. A UST é uma stablecoin algorítmica. Ela não tem moeda fiduciária armazenada, não tem dólares guardados no banco. Ela funciona de um jeito diferente. É uma estabilidade por código. Existe uma arbitragem que, para se manter, precisava simultaneamente ou queimar ou minerar a criptomoeda Luna. Quando se queima, se vende o UST, se minera $1 equivalente de moeda Luna. Com tanto UST sendo queimado, sendo vendido, a mineração de Luna explodiu. Uma super oferta. Uma oferta fora de controle. E com isso, o preço da Luna, você sabe, com uma oferta absurda, o preço vai lá pro buraco. Resumo, isso causou uma cascata de liquidações e pânico, espalhou a desconfiança em todo o mercado. Será que pode acontecer com outras stablecoins também? Foi o suficiente para que todas as criptos apanhassem. O Bitcoin desabou e ultrapassou o improvável suporte de 28 mil dólares. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda digital, caiu quase 20% em 24 horas. Chegou a ser negociado pela primeira vez desde junho do ano passado abaixo dos 2 mil dólares. Essa imagem é a Crypto Bubble, a representação em formato de bolhas do desempenho das criptomoedas. Vê aí, tá tudo no vermelho e chama atenção essa UST, queda de 83,9%. Quando era para não ter nem queda nem alta. Toda essa conjuntura reacendeu até outros debates. O relatório de estabilidade financeira semestral do Fed destacou alguns riscos na negociação de stablecoins. A Janet Yellen, a secretária do Tesouro americano, reiterou o que ela entende como necessidade de regular as stablecoins. Mas, por outro lado, também disse que o mercado de stablecoins ainda não está num patamar tão grande que possa impor risco à estabilidade financeira dos Estados Unidos. E o que pode acontecer daqui para frente? Antes de saber, já aproveita para deixar seu comentário, seu like nesse vídeo se estiver curtindo o programa e também se inscrever no Invest News, o nosso canal. E agora sim, daqui para frente, vamos aos criptopitacos.
O analista de criptomoedas Philip Swift postou esse gráfico analisando o preço do Bitcoin com a média móvel de 2 anos e falou: é aquele momento no ciclo novamente. O preço caiu abaixo da média móvel de 2 anos. Acumule. Tem quem fale que está se abrindo uma possibilidade de forte venda, um bear alert. Segundo esse gráfico postado pelo perfil de análise Nunia Business, o Bitcoin pode cair para 19 mil dólares. Aqui são avaliados os últimos 8 anos e a análise aponta para esses pontos destacados aqui. Será que estamos capitulando novamente? É a interrogação. O Michael Van de Poppe, um trader cripto que vários acompanham no Twitter, disse que o caso da stablecoin USDT é totalmente diferente da UST e, com relação a isso, não precisa estressar. E disse ainda que a gente está perto do fundo, que espera números melhores em breve com o pânico do mercado se dissipando. O analista de cripto Rect Capital postou que quando o Bitcoin perde o canal representado por essas linhas do gráfico, como aconteceu em maio de 2020, ele tende a se recuperar com uma ótima taxa de ROI, que é o retorno sobre o investimento, e que agora novamente o Bitcoin rompeu esse canal, sinalizando que poderia ser um momento bom para entrada, um bom risco-retorno. O autor de Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, disse que o Bitcoin vai vencer e ainda completou que os Estados Unidos são um país liderado pelos 3 patetas. E o CEO da Binance disse em um tweet que o mercado sobe e desce em ciclos e que isso nem sempre faz sentido. Movimentos como o que estamos passando. Olha, fato é que esse é um momento extremamente raro no mercado cripto. Várias análises apontam para isso. Eu vou citar 4 pontos principais. Primeiro, o Bitcoin está na menor cotação dos últimos 15 meses. Ou seja, quem compra agora compra mais barato do que teria comprado em qualquer momento do último ano e meio, aproximadamente. A gente está na 6ª semana consecutiva de queda no Bitcoin. Isso só aconteceu 2 vezes na história e nunca existiram 7 semanas seguidas. 3. O RSI, que é um índice de força relativa, um indicador de momentum, vai de 0 a 100 e sugere que acima de 70 o ativo está supervalorizado, pode ter uma correção para baixo, abaixo de 30 está subvalorizado, pode ter uma correção para cima. E agora ele está nessa casa, dos 30 e um pouco abaixo disso também, ou seja, sinalizando um bom momento de entrada. Ponto parecido com o que foram os últimos momentos finais dos bear market anteriores, sinalizando que pode ser um momento interessante. E o múltiplo de Mayer, ou Mayer, que é um indicador que analisa o preço histórico do Bitcoin, está em 0,66. Em 94% das vezes ao longo da história, esse indicador teve acima desse patamar. E normalmente, olhando para o passado, abaixo de 1 foi uma oportunidade excelente de entrada. Para ser sincero, até abaixo de 2,4 era uma entrada positiva. Então, agora estaria muito positiva. Resumo o seguinte, não tem garantia nenhuma de quando esse ciclo de baixa vai terminar. Nem de qual é o fundo, nem se a gente chegou nele ou se ele é muito mais abaixo. Por outro lado, a gente tem a certeza de que agora é um momento peculiar, longe das máximas e um momento em que tudo caiu muito. Tem aquela frase muito verdadeira no mundo dos investimentos, compre ao som de canhões, venda ao som de violinos. Quando o cenário está aquele em que todos estão muito otimistas, falando que tudo vai subir, bater recorde de alta e tal, é normalmente uma boa hora de vender. Quando todo mundo fala que está um caos, que o mercado está derretendo, quando o temor prepondera, normalmente é uma ótima hora de comprar. O que vai acontecer daqui para frente? Não tem como saber. Pode cair mais? Pode, claro, tem quem diga que o Bitcoin vai a 21 mil dólares, 19 mil, talvez mais. Isso é recomendação de investimento? Não, não é. Cada um toma as próprias decisões. O que eu estou falando é que, pensando em investimento de longo prazo, esse cenário tão machucado, tão deprimido, é interessante. E eu, que já tenho uma boa parte do patrimônio em renda variável, em cripto, estou reduzindo minha posição de renda fixa e migrando ainda mais para cripto nesse momento. E agora, o Criptogiro. O Nubank entra no mercado de criptomoedas. A empresa anunciou que os clientes vão ter uma experiência exclusiva para negociar criptoativos em seu aplicativo, inicialmente com oferta de Bitcoin e Ethereum a partir de R$1. A novidade começa a ser disponibilizada de forma gradual aos clientes do Nubank no Brasil e vai chegar à totalidade da base até o final de junho. Além disso, a Nu Holdings, a empresa que controla o grupo Nubank, também anunciou a compra de Bitcoins em montante equivalente a cerca de 1% do seu caixa, um movimento que reforça a convicção da empresa no potencial atual e futuro do Bitcoin na disrupção dos serviços financeiros na região. O governo zera imposto de importação para aparelhos de mineração de Bitcoin. A decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia.
de cabelo em pé. Foi assim que a Coinbase, a principal corretora cripto dos Estados Unidos, deixou os clientes após escrever em seu relatório que os investimentos dos clientes podem se tornar propriedade da empresa, ou seja, serem confiscados em caso de falência. A corretora também anunciou um prejuízo de 430 milhões de dólares como resultado do primeiro trimestre e viu as ações derreterem. A queda passa dos 65% no último mês. Depois da Luna cair mais de 99%, a blockchain Terra chegou a ser interrompida pelos desenvolvedores. Conforme eles próprios anunciaram no Twitter, era uma tentativa de manter a segurança da blockchain e prevenir ataques de governança. A Binance anunciou que suspendeu as negociações de Luna contra mais de 10 moedas na sua plataforma. Na prática, manteve só aberta a negociação contra BUSD, que é a stablecoin da própria Binance.